Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de arte. Eu sou Anailson Mesquita, professor da Rede Estadual de Ensino. E na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os gestos na dança. A gente sabe que dança, a gente utiliza bastante o corpo, né? E, consequentemente, a gente, claro, precisa realizar gestos que arremetam a algum tipo de informação que a gente quer utilizar ou levar para as pessoas, né, gente? E na aula de hoje a gente vai ver como que é trabalhado esse gesto, tá? A gente separou aqui uma reportagem de uma obra, tá? De uma companhia de dança que utiliza aí gestos aí, utilizou gestos na sua composição, beleza? Então vamos lá, pegue seu lápis e caderno, tá? Faça algumas anotações aí e pergunte aí o seu professor em dúvidas, né? Para tirar essas dúvidas na aula de dança, beleza? Olha só, gente, reportagem do The New York Times de 2017. Manchester, Inglaterra, 10.000 gestos. Caramba, é muita coisa, hein? 25 dançarinos, 1 hora de apresentação. É uma ideia de uma linha, né? Exclamou o coreógrafo francês Boris Charmatz, enquanto assistia a um ensaio de seu novo trabalho na primeira fileira da cavernosa, né? A fria Mayfield Depot, uma antiga estação de trem daqui, no caso de Nova York, né? O Boris, ele estava, o quê? Ele estava fazendo ou dizendo para as pessoas o que ele queria. É uma ideia de uma linha, né? Então ele já estava pedindo para que os dançarinos fizessem aí a coreografia que ele estava pedindo, certo? 10.000 gestures, né? Que é o nome do espetáculo, que integra o Festival Internacional de Manchester. Pode ser uma ideia... Eu falei daqui de Nova York, desculpa, daqui de Manchester, que ele fala, tá? Inglaterra. Pode ser uma ideia de uma linha, mas é uma linha extremamente complicada, porque quando a gente trabalha com dança, né, a gente precisa ter um tempo, precisa saber utilizar o espaço, e tudo isso complica na hora da coreografia, né? O conceito de Charmat é que nenhum gesto, uma palavra que usa para se referir a um movimento único, seja um passo de dança ou um dar de ombro, né? Pode ser perdido. Veja, nenhuma palavra, né, que se use, né, para se referir a um movimento único, seja um passo de dança ou um dar de ombro, pode ser perdido. Ou seja, ele quer que todos os gestos apareçam dentro da coreografia, né? Aí do espetáculo. E que as sequências de cada bailarino são únicas, né? Cada sequência, cada movimento de cada bailarino aí é único, né? Então ele quer utilizar aí essa variedade de gestos e movimentos, né? Dentro de sua coreografia. A peça brinca com o DNA do que supostamente é a dança, com as ideias usuais de padrões coreográficos, né? Estilo e estrutura, explicou o Charmatz, que fala rapidamente em um inglês fluente, né? Com um sotaque leve. Se você não repete, está jogando seu material fora o tempo todo. Olha só que interessante, né? Às vezes o aluno ele pede, professor, vamos fazer a gente vai apresentar uma peça, uma coreografia diferente? E o professor diz sim, mas muitas das vezes ele pede isso, mas ele não está afim de repetir, de ensaiar. E o que o Charmat fala? Ele diz, se você não repete, você está jogando seu material fora o tempo todo. Ou seja, aquilo, né, o gesto que é o material da dança, se você não repete, você o perde e o joga fora, né? Então, ele fala aí da importância da repetição e do ensaio dentro daquele gesto que você quer levar para a sua dança. Não dá para fazer uma boa coreografia desse jeito, né? É o que ele fala.
Charmat, de 44 anos, parecia bem satisfeito com a ideia de não querer fazer boa coreografia. Acaba com a pressão, brincou ele, né? Mas seu rigor e concentração estavam perfeitamente evidentes enquanto assistia aos dançarinos nos primeiros 10 minutos de ensaio. E ele fala novamente, não tão displicente, por favor, ou seja, né? Leve um pouquinho mais a sério esse movimento. Não deixe ele para depois. Pediu aí 15 segundos e um pouco longo, a um dançarino 15 segundos, né? E um pouco longo demais para essa sequência, disse a outro, tá? Então ele vai moldando aí, certo? A sua companhia de dança dentro daquilo que ele quer, né? E claro, os bailarinos, como são bem profissionais, eles vão tentando realizar tudo aquilo que ele pede. Apenas quando uma bailarina correu para a audiência e se atirou em seu colo como parte de sua sequência, ele relaxou o olhar e deu risada, né? Então, viu ali um gesto diferente, né? Charmat afirmou que a ideia para 10.000 gestures surgiu enquanto assistia a uma de suas próprias peças, Lever des Conflits Extended, no Museu de Arte Moderna de Nova York em 2013. A ideia de Lever era ter gestos limitados, né? Ou seja, a gente faz somente esses gestos, diferente de 10.000 gestures, né? Então estávamos constantemente repetindo a sequência, e a mesma sequência passa a ser até cansativa realmente, como uma escultura viva mudando de forma. Pensei, e se eu transformar isso e criar uma peça onde nenhum dos bailarinos repete um gesto próprio, ou os de outra pessoa, né? Olha só que bacana. Nenhum gesto deve ser repetido em 10.000 gestures, né? Ele faz um gesto e depois faz outro, não pode repetir, certo? Olha que interessante. Como você cria 10.000 gestos completamente diferentes. Ao longo de muitas horas trabalhando em um grupo com temas variados, né? Explicou Charmat. Os temas incluíam fazer nada, movimentos microscópicos, levantar a sobrancelha, mexer os dedos, violência, erotismo, história da dança, obscenidade e política, né? Um gesto de Brezig significa Brezig, né? Feito por Theresa May, também está lá, né? Então ele vai colocando aí gestos, microgestos, né? Pequenas batidas de pálpebras, né? Piscadas de olhos, certo? Há movimentos maiores e nenhum deles podem ser repetidos, né? Além, claro, daqueles que fazem parte, né, do instinto humano, né? Como as pálpebras, por exemplo, certo? E aí ele vai criando a sua obra, né? Cada pessoa tem uma ideia diferente sobre o que um gesto, né, fala, né, ou pode ser. Então você tem 25 variações, olha só como ele estudou isso, né? 25 variações dessas ideias, todas acontecendo ao mesmo tempo, afirmou Charmat. Todos os temas entram em uma ordem específica e duram um determinado tempo, né? Embora o número de bailarinos no palco e os agrupamentos que criam variem constantemente, quando alguém disse que estruturar o trabalho por meio de mudanças de configurações pode se aproximar de uma boa coreografia, ele ri. Claro que eu quero que seja interessante para assistir, né? A gente, como artista, precisa utilizar aí o olhar, né? E levar algo de interessante. Estou colocando todas as minhas habilidades, mesmo as que não tenho nesta peça. Então ele coloca aí, né? Tenta colocar aí tudo o que ele pode adicionar dentro da peça aí, através dos gestos, né? Para vocês verem a importância do gesto aí dentro da dança, né? Isso é muito importante, certo? A gente sabe que dentro da nossa vida a gente tem-se aí
momentos, né, de timidez, e é através da arte que a gente começa a colocar essa timidez para fora, mesmo com microgestos, né? E a partir daí a gente vai trabalhando isso dentro da nossa vida, né? É uma parte importante, até porque a gente vive em sociedade. Se a gente for tímido para cobrar os nossos direitos, né, teremos um problema, certo? Um dos principais nomes da dança contemporânea europeia, que é o Charmat, nunca seguiu um caminho tradicional. Ele foi reconhecido ainda muito jovem, em 1993, aos 19 anos, né, que quando coreografou Abrace le Corps, com Dimitrios Chambliss, um amigo do Conservatório de Lyon, onde os dois praticaram dança depois de deixar a escola de balé da Ópera de Paris para perseguir uma orientação mais contemporânea da arte. A simplicidade, né, a dimensão física, o ataque direto de Abrace le Corps, apresentado em um ringue de boxe com os espectadores sentados de todos os lados, foi um choque salutar no mundo altamente teatralizado da dança francesa nos anos 90. Olha só que interessante, né? Charmat continuou em seu caminho iconoclasta, né? Ele não formou seu próprio grupo, nem aceitou convites de companhias, dançou com várias trupes e colaborou com amigos coreógrafos enquanto criava relativamente poucas peças, que em geral pareciam mais instalações do que apresentações de danças convencionais, né? A gente sabe que instalação, né, é uma forma de apresentar algo nas artes plásticas, né? Então, as danças aí do Charmat já pareciam mais aí, né, uma instalação do que uma própria dança, por assim dizer, né? Bom, Charmat explicou que uma decisão importante tomada no início foi apresentar quase tudo em alta velocidade, né? O interessante é criar uma tempestade, como flocos de neve, caindo sobre você na luz. A ideia é que se continuarmos correndo, a peça vai se manter unida. Ou a noção de que quando você está morrendo, a vida passa toda na frente dos seus olhos. Isso também brinca com a ideia de que as pessoas sempre falam de que a dança é efêmera, que não existem dois movimentos iguais, né? Sempre algo de diferente aí dentro dos movimentos da dança, certo? O conceito subjacente de morte, explicou ele, pareceu importante também a intenção de estar totalmente presente, referindo-se aos recentes ataques suicidas no show de Ariana Grande, né? Ele disse: estamos em Manchester. Com tudo o que aconteceu aqui, então usei o Requiem de Mozart na peça. E não para ser muito político, mas é fácil sentir, especialmente na França, como se fosse impossível se mover pelos problemas de imigração, desemprego, Brexit, né? De certa maneira também sobre ir em frente. Todo momento diz agora, né? Então aí ele traz também uma forma de falar um pouquinho a respeito de algo que aconteceu, né? Uma crítica, né, a algumas coisas que acontecem também dentro da sociedade, né? Isso é o trabalho de Charmat dentro da dança, né? Os gestos que ele utiliza. E essa reportagem fala sobre a peça chamada, o espetáculo de dança dele chamado 10.000 Gestures. Beleza, minha gente? Agora, para finalizar a aula de hoje, né? A atividade fala de um espetáculo de dança intitulado de... Qual é o nome? Aí você vai colocar aí, tá? No seu caderninho. E qual o nome do diretor do espetáculo? A gente viu, né, também. De que forma ele utilizou os gestos nesse espetáculo? Também fala aí na nossa aula. Você vai responder todas essas questõezinhas, beleza? Por hoje é só. Não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque e até a próxima aula. Até mais.